Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre perspectivas de democratização da sociedade, sobre mecanismos de participação, sobre mapa político internacional, globalização dos estados nacionais, sobre as relações internacionais em um mundo globalizado. Passados mais de 20 anos da implantação da Carta Constitucional de 1988, nossa Constituição, o cenário de luta pela democratização ainda se encontra distante do ideal. A brutal diferença entre ricos e pobres no país leva a percepções distintas do significado da cidadania. Essas percepções foram bem captadas por José Murilo de Carvalho na obra Cidadania do Brasil, que identifica a existência de 3 categorias de cidadão. Os de primeira classe, os privilegiados, os doutores que estão acima da lei, que sempre conseguem defender seus interesses pelo poder do dinheiro e do prestígio social, frequentemente mantêm vínculos importantes nos negócios, no governo, no próprio judiciário. Ao lado dessa elite privilegiada, existe uma grande massa de cidadãos simples, de segunda classe, que estão sujeitos aos rigores e benefícios da lei. Frequentemente ficam à mercê da polícia e de outros agentes da lei que definem na prática que direitos serão ou não respeitados. Finalmente, aos elementos do jargão policial, cidadãos de terceira classe que ignoram seus direitos civis ou os têm desrespeitados por outros cidadãos, pelo governo, pela polícia. Para eles, vale apenas o Código Penal. Na letra de música Brasil, não me convidaram para esta festa podre que os homens armaram para me convencer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros, não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Música do Cazuza e do Frejá, O Tempo Não Para. Afirmar que para muitos vale apenas o Código Penal significa dizer que boa parte da população brasileira é vítima de discriminação. Esta é percebida no tratamento que os agentes do Estado dão à sociedade, diferenciando seus integrantes de acordo com o seu padrão socioeconômico ou por suas relações pessoais. Para que o cidadão aprofunde sua participação na sociedade, é bastante significativa a introdução de mecanismos que promovam uma redistribuição de renda e um incentivo à educação. Historicamente, toda sociedade que passou por um processo de democratização vivenciou também uma universalização do direito à educação, reforçando a identidade do cidadão com a nação e seus valores. E o seu pai, Liberdade, em quem está pensando em votar nas eleições? Nem me fale, o coitado anda com uma cara... ainda não se decidiu por nenhum candidato? Decidiu sim. E o coitado anda com uma cara... Por quê? Acha que o candidato dele vai perder? Não, acha que vai ganhar. E o coitado anda com uma cara... Não entendo, seu pai, Liberdade, sabe em quem vai votar, acha que o candidato dele vai ganhar e não está contente? Não, o coitado anda com uma cara. Mas por quê? Acha que não vai deixar o candidato dele governar? Às vezes acha que não, e então o coitado fica com uma cara, outras vezes acha que vão deixá-lo governar, e aí o coitado também fica com a cara. Mas caramba, se esse candidato o incomoda tanto, por que não resolveu votar em qualquer um dos outros? Ele pensou nisso e o coitado ficou com a cara. Todo mundo fica com a cara, Então discuta aí, Por que todas as opções políticas desagradam o pai da menina Liberdade? Em que medida a insatisfação decorre do reduzido efeito transformador do voto individual? A que fator pode ser atribuído esse limitado efeito de mudança? Esses quadrinhos de Kini Mafalda, a Menina Liberdade e a Menina Liberdade discutem a satisfação com as opções políticas disponíveis. Diante de todos aí, não tem muita saída não, A gente tem que ficar com a cara mesmo. Junto com a derrocada do comunismo soviético, a terceira revolução industrial, caracterizada pelo desenvolvimento da robótica, da microeletrônica e da informática, também ajudou a redefinir o papel do Estado diante do processo de globalização. O salto promovido pela terceira revolução industrial acarretou uma mudança drástica na relação entre os estados nacionais. As novas tecnologias reduziram custos no setor de transporte e incentivaram a pulverização do setor industrial tradicional, que em muitos casos foi realocado para países periféricos. A liberdade com que os capitais migram é outra forte evidência do avanço da globalização, retirando do Estado Nacional seu poder de decisão sobre os acontecimentos. A aproximação entre pessoas de culturas diferentes através da expansão da mídia também pode enfraquecer o ideal nacional. Por outro lado, proporciona a criação de outras cumplicidades e grupos de interesse comum. Tal cenário acaba por transformar os estados nacionais e as formas como eles se relacionam uns com os outros. Diante da nova realidade, alguns consideram que o Estado está se enfraquecendo, sendo incapaz de responder às demandas globais. Outros, ao contrário, sustentam que ele estaria adaptando-se à realidade global, abandonando algumas funções que perderam a característica estratégica e dedicando-se a outras. O surgimento de novos atores globais
com grandes grupos midiáticos e corporativos, promoveu uma reconfiguração das relações de poder global, muitas vezes limitando a participação tanto do Estado como dos cidadãos. A expansão das corporações transnacionais acelera o processo de esfacelamento do Estado na medida em que retira deste o controle sobre as transações financeiras e sobre o nível de emprego, entre outros fatores. Situação semelhante ocorre junto aos grupos midiáticos que controlam as informações e as disponibilizam em tempo real. Diante desse cenário, os Estados nacionais e as nacionalidades buscam reagir. Surgem blocos econômicos internacionais vistos como instrumentos para neutralizar alguns efeitos da globalização. Em certos casos, esses efeitos podem ser cruéis, como comprovam os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Alguns viram nos ataques uma expressão do choque de civilizações. Tais ações e o surgimento de novos atores globais, como a China, modificaram a aparente ordem unipolar que se havia formado com a derrocada do socialismo soviético, transformando os Estados Unidos na única superpotência do planeta. O atentado da Al-Qaeda às torres do World Trade Center de Nova York, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, considerada por alguns analistas uma expressão do choque entre a civilização islâmica e ocidental. A ação terrorista mostrou que os Estados Unidos, que se haviam tornado a única superpotência do planeta, não eram invulneráveis. O choque de civilizações, conceito utilizado na análise de alguns conflitos contemporâneos, os atentados da Al-Qaeda contra as torres do World Trade Center e o Pentágono, em 11 de setembro de 2001, foram interpretados pelo professor americano Samuel Huntington, que veio entre 1927 e 2008 como a materialização de sua teoria do choque de civilizações. Segundo ele, o fim do comunismo, as consequências negativas da globalização e a terceira onda de democratização do final do século XX fortaleceram as nacionalidades, dividindo-as em 8 grandes civilizações diferenciadas em termos étnicos, culturais e religiosos. O conflito ideológico que marcara a Guerra Fria foi então substituído por novos confrontos de características culturais e religiosas. Os Estados Unidos e a civilização ocidental de forma mais ampla foram identificados como os responsáveis pela descaracterização das culturas das demais civilizações, o que justificaria a agressividade a núcleos do poder global. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta lá, vista, até a próxima.